Graça e paz, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no Salmo número 78. Salmos 78, farei a leitura dos versos 1 ao 8, mesmo assentados, mas sempre muito atentos à bendita palavra do Senhor. Salmo 78 diz assim, a palavra do Deus vivo: a providência divina na história do seu povo. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem por sua vez, nos referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus até aqui. Pai eterno, Pai bendito, quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de como igreja, a tua igreja, Jesus, teu povo aqui reunido, nesse santuário. Foi o Senhor que nos trouxe. Obrigado, Pai, te louvamos pela tua bondade, misericórdia e amor. Pedimos agora, Senhor Deus, que o teu Espírito nos toque abundantemente. Nós precisamos muito ouvir a tua voz, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que possamos viver segundo os teus santos propósitos. Nós oramos agradecidos no teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Sonzinho maravilhoso da chuva, né? Graças a Deus. Chuva que rega a nossa terra. Tão séquida. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a luz desse texto, passando adiante. Ontem tivemos reunidos em celebrando a reforma protestante, algo fantástico da ação de Deus vivo na história da humanidade, quando Deus levanta homens e mulheres para juntos proclamarmos as tuas verdades, as suas verdades. E um momento especial da história levantou Lutero, depois outros reformadores, para que pudéssemos repensar a nossa intimidade com Deus. Grosso modo é isso. Nós tivemos uma revelação de Deus que está na sua palavra. Uma das solas, das bases, das colunas da reforma protestante, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Nós podemos ler muitas coisas. É importante que nós leiamos muitas coisas, mas apenas reter o que é bom. A sabedoria da humanidade, o conhecimento está na leitura. E nós precisamos ler o quanto mais. E a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus que revela esse nosso Deus, esse Deus que é maravilhosamente bondoso, amoroso, que se revela a cada um de nós por sua palavra. Então nós não podemos nunca nos distanciarmos dessa palavra, porque é nessa palavra, somente a Escritura Sagrada, que perdurou aí por séculos e chegou até nós, em múltiplas versões,
a nos contar desse Deus, da sua experiência com o seu povo e da experiência do seu povo com o seu Deus, para nos edificar, para nos orientar, para nos colocar no caminho santo, o caminho que é dele, para que nós possamos entender os seus pensamentos, como diz Isaías, porque a palavra nos diz que nós não conhecemos os caminhos do Senhor, nem os seus pensamentos, então nós precisamos nos mantermos firmes, fiéis à sua palavra, e essa palavra que nos dá vida, e vida eterna, é a palavra de Deus, o seu hálito sagrado, é que fala aos nossos corações, nos alimenta, para uma vida abençoada, para uma vida cheia de alegrias, mesmo em meio às muitas questões, crises, desafios que nós enfrentamos, mas o Senhor está conosco. Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Deus é soberano. Ele continua sendo o dono da história, apesar da humanidade, apesar da história. Ele é Deus. E eu queria, à luz da Reforma Protestante, pensando um pouquinho naquilo que Lutero começou, que não foi apenas naquele momento que a igreja estava vivendo de maneira desordenada, mas muitos séculos antes. A Reforma acontece no comecinho do século XVI, mas nós sabemos que desde sempre a humanidade sempre se desviou, sempre buscou viver da sua maneira, da sua forma de pensar, em promiscuidade constante. E é por isso que Deus levanta homens e mulheres ao longo de toda a história da humanidade, para que Ele, na sua revelação do seu Espírito Santo, venha trazer paz aos homens especialmente de boa vontade. E aqui eu quero me referir já à vontade de abrir seu coração, porque se nós continuarmos não ouvirmos a palavra de Deus, deixar que ela penetre em nosso coração e mente, nada vai mudar na nossa vida e na história da humanidade. E é por isso que a cada dia mais é preemente, é necessário, é importante, é vital que nós consigamos olhar para a palavra de Deus e insistamos, e sabendo que esta é a palavra que pode transformar a nossa história, e que possamos estar a cada dia mais reformando a nossa intimidade com o Senhor, buscando, porque a humanidade não mudou. Ao olharmos a sociedade, o mundo, nós percebemos um mundo melhor de quando Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. O mundo deixou de ser promíscuo, o mundo deixou de pecar, de viver conforme os seus desejos dissolutamente. Não, ele continua o mesmo. Nós continuamos vendo as mesmas crises. Parece que cada dia pior, mais guerras e mais guerras. Parece que quando há um relampejo de paz, como diz a palavra, ainda não é paz. Porque a humanidade continua perversa, continua perseverando no pecado. E nós precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus. A palavra que prega a salvação pela graça de Cristo, que traz-nos a consciência do perdão, que nos justifica por amor de Deus, não porque nós mereçamos. Um Deus que nos achou quando nós estávamos perdidos. Ele veio ao nosso encontro. Você já se achou? Você já foi encontrado pelo Deus vivo? Você já foi abraçado pela graça do Senhor e sentiu-se perdoado apesar dos seus pecados horrorosos? Essa é a graça de Deus que vem, nos abençoa e nos perdoa, independentemente de quem nós somos e o que fizemos. Hoje o Senhor diz para nós, ou para mim, para você, que recebemos a Jesus e nos permitimos ser tocados por essa graça. Ele nos diz hoje, como diz ao ladrão da cruz que eu recebera: hoje, se você se encontrar comigo, estará no meu reino. Essa graça de Deus nos dá esse remédio de liberdade, de justificação, de salvação eterna, apesar de nós. Mas hoje também é tempo de nós refletirmos à luz da palavra, enquanto nós vivemos no nosso tempo.
Porque as mazelas, como continuam do mesmo jeito, diferente, mas do mesmo jeito, do tempo de Lutero, no século XVI, que inicia ali uma grande batalha. A gente acha que aconteceu uma coisa linda, maravilhosa. Se nós formos ler os textos que retratam a história desse período, vamos ver que ali começou uma guerra. Só na Alemanha morreram cerca de 100 mil camponeses com o deflagrar da reforma protestante, porque a reforma protestante trouxe consciência da libertação dos servos dos seus senhores, a libertação dos servos da igreja que dominava por toda a Idade Média, por 10 séculos, em que ela era obrigado a dizimar, e se quisesse ir para o céu, tinha que fazer toda a vontade da igreja, e com a pregação da palavra de Deus. Isso é paradoxal, eles foram libertos, se viram libertos, livres para servir a Deus, apesar dos homens, apesar dos dogmas, das encíclicas papais, que escravizavam, que davam a salvação. A igreja era que salvava, a igreja era que dava documento de salvação aos seus servos. Era a igreja, e até hoje essa doutrina permanece na igreja católica. É a igreja que salva, é o sacerdote que perdoa os pecados da igreja. E a palavra de Deus me fala outra coisa, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E nós somos justificados pelo perdão, pelo Espírito Santo de Deus que me tocou. É Deus que veio ao meu encontro, não fui eu que fui. Foi Ele que veio ao meu encontro e me abraçou e me perdoou e me justificou. Não deixe que o diabo lance rise no seu rosto, que você não tem jeito. Não, Cristo veio até mim, porque Ele me amou de tal maneira. E me disse: olha, vem até mim, que jamais lançarei você fora. Apesar de muitos dizerem ao contrário, querem nos manter sob o algoz da dominação dogmática religiosa, e o principal deles religioso é Satanás. E eu preciso dizer para vocês hoje que nós somos continuadores da reforma protestante. Nós somos os continuadores daquilo que começou no Lutero. Eu fico às vezes pensando o que viveu, o que passou Lutero no seu tempo, nos entraves, nos desafios que ele teve primeiro lidar com seus amigos da academia, com a sua igreja, os seus irmãos da igreja, que ele começou a perceber à luz da palavra de Deus, que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé, não é por obras. Ele começou a perceber que Deus era um Deus maravilhoso, não era aquele juiz que vivia escorraçando ele e apontando só o dedo na cara dele e lançando ele para o inferno. Ele percebeu um Deus amoroso. E aí, como é que eu vou dizer isso para os meus amigos? E ele percebeu a igreja que ele amava, que servia, vivia, estava vivendo em frangalhos, em pecados, cada um vivendo na sua usura, fazendo a vida como eles queriam. Mas todo fim de semana estava lá no templo. A igreja promíscua, inclusive a liderança daquela igreja, muito promiscuidade. E ele elaborou as 95 teses, fixou na porta daquela faculdade, daquela catedral, e era uma forma acadêmica de você discutir algumas questões, discutir aquela teologia horrorosamente, meramente humana. E ele percebeu que todo homem precisa da graça de Deus para ser salvo, inclusive o Papa precisava, inclusive, das nossas orações, das suas orações, e que por ter o perdão perdoado, limpo, não precisa pagar nada, sem joguete mercantil. Pior ainda, com dinheiro, dependendo da quantidade de dinheiro que algum tivesse, poderia resgatar do inferno os que já tinham morrido, familiares. Com dinheiro eles poderiam salvar, tirar do purgatório as pessoas que já tinham morrido. Olha o absurdo. E a igreja até hoje acredita, a maioria dos cristãos hoje acredita ainda nessas dogmáticas infernais, que a salvação está na ação do homem. Não,
A salvação está na graça de Deus, que veio ao nosso encontro e que foi rejeitado. Ele veio para os seus não receberam. E ele continua buscando adoradores, verdadeiros adoradores que o façam no Espírito e em verdade. Somos hoje os continuadores da reforma protestante. Nós temos que martelar os 95 teses nas portas das nossas casas, das nossas igrejas, das nossas escolas, dos nossos corações, que ainda continuam muito idólatras. Nós precisamos perceber que nós somos aqueles que vão continuar então ministrando a vontade de Deus, centrado na sua palavra. Nós somos como aquela equipe de corrida dos bastões. Já assistiu alguma dessas? Você já viu uma corrida de revezamento? Quando um atleta sai, lá tem a equipe dele que sai com o bastão correndo, daqui a pouco, num período, ele passa o bastão para o outro, sai correndo também. Geralmente são 4 revezadores. Nós somos agora esse que está com o bastão na mão. É o nosso tempo, é a nossa vida. E o percurso é a nossa vida. Quanto vai ser isso, pastor? Não sei se vai ser mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 anos pela frente. Mas você que está correndo. E o esforço é necessário. Existe força, velocidade, habilidade e resistência de cada um de nós. Nessa corrida existe força, velocidade, habilidade e resistência de toda a equipe. Agora está por nossa vez. E nós temos que nos concentrar. Estamos correndo com o bastão na mão. Temos que nos concentrar para a gente não tropicar sequer nos nossos adversários. Mas continuar, não perdemos a velocidade. Continuar correndo. Porque o nosso Deus é o Deus do dia, não é da noite. Às vezes vemos os nossos dias como se fôssemos de noite, onde a coisa fica mais tranquila e tal, só temos medo da escuridão, das trevas. Não, nós somos o povo do dia. E estamos correndo com o bastão da salvação, com o bastão da palavra de Deus, com o bastão do só Cristo, com o bastão do só Deus de glória, com o bastão da só fé. As 5 solas, que é a base da teologia reformada, que é a base da teologia bíblica. Se há alguma encíclica, tem que ser baseada na palavra de Deus. Ai daqueles que colocarem, acrescentarem, tirarem alguma coisa da minha palavra, seja anatema, seja amaldiçoado. Ai daquele que mexer na minha palavra, porque essa é a palavra que fala do Deus vivo. Somente ela, somente a Escritura de Deus. Volto a falar, você pode ler qualquer filósofo, qualquer autor, tenha o que é bom. Nunca substitua a palavra de Deus. Não seja também um homem de um livro só. Na crítica de Mahatma Gandhi aos algozes ingleses que o dominavam toda a Índia, colonizando-a de maneira ferrenha. E como povo cristão, paradoxal, um povo cristão dominando o outro, um povo escravizando o outro. E aí Gandhi fala assim: eu tenho medo do homem de um livro só. Por quê? Porque esse livro aqui não tinha entrado no coração dos seus algozes colonizadores. Essa é a questão. É por isso que a filosofia, o século retrasado, vem falar que Deus morreu, Deus está morto, e é verdade, porque ninguém enxerga mais Deus na vida do povo. E esse povo é a igreja. Aí os que estão sedentos, estão morrendo, estão se matando, olha para a igreja, foram chamados servos de Deus e não vê Deus. Aí Deus morreu então, porque somos nós que estamos correndo hoje, o bastão está nas nossas mãos. Nós precisamos passar isso adiante, mas uma fé madura, uma fé saudável, uma fé de poder de Deus, uma fé da majestade do nosso Deus, apesar de nós, e crendo que Deus é o Deus do milagre ainda, que Ele pode curar as nossas enfermidades, que pode iluminar os nossos caminhos, as nossas trevas, pode mudar a história da nossa família. Nós cremos nesse Deus ou não cremos? O Deus continua o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele não muda.
Ele continua abrindo os mares vermelhos da nossa existência. Ele continua curando as nossas chagas do coração e do corpo. Eu creio nesse Deus, que é o Deus de Martinho Lutero, é o meu Deus, é o seu Deus, e que continua fazendo milagres. E saiba que Lutero, por mais que houve tentativas do rei Carlos V, o imperador Carlos V, tentativas de vários príncipes em matá-lo, o Papa Leão X na época em matá-lo, ele foi protegido pelo Senhor. Porque quando o Senhor tem algo para a gente fazer, Ele vai fazer junto com a gente. Vai nos proteger, vai nos resguardar. Ninguém encostou um dedo no Lutero. Ele ficou muito triste, sim, porque só de alemães, como já disse, morreram 100 mil. Muita guerra. Aquilo que era para ser uma coisa maravilhosa, santa, de libertação, de salvação, virou uma guerra. Por quê? Interesses humanos, de dominação um sobre o outro. Interesses econômicos, interesses feudais, um escravizando o outro. E o Evangelho é a boa nova do Evangelho de Deus para que nos liberte. Cada um de nós, os nossos próprios pecados, nos salvando, nos libertando, dizendo a mim e a você hoje: olha, se nós nos encontrarmos hoje, vai ser lá no céu. Porque isso é graça. Graça irresistível, graça. É o abraço de Deus. O que temos contado para o nosso tempo hoje? O que nós temos passado adiante? Versículo 4. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O que você tem contado para a sua geração? É as maravilhas que Deus tem feito em sua vida ou só as suas mazelas? Meu povo que fica reclamando: olha, lá no Egito a gente tinha carne, viu? Lá no Egito a gente tinha, olha, tinha lá um Nilo que veio lindo. E Deus libertou esse povo com mão poderosa. O que nós temos passado? Tão importante como proclamar a graça e o amor de Deus através do seu doce Evangelho é também passar o bastão desse anúncio de salvação para a frente. É parte integrante muito importante, porque hoje nós fazemos parte da família de Deus, família genealógica que se torna família do Senhor. Ele tem chamado a todos que se torne sua família, redimida, salva, reconciliada, santa. Porque naquele dia aconteça o que acontecer, naquele ajuntamento, vai acontecer um futuro que nós não conhecemos, mas vai acontecer o grande ajuntamento, o fruto da grande comissão. Tudo caminha para isso. O Senhor veio nos resgatar para essa finalidade, para que nós possamos nos ajuntar de novo, nos encontrarmos com Ele. Nós não podemos perder isso de vista. Às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada, porque nós perdemos o alvo, que é Cristo. A sua redenção para mim e para a sua vida. Você é o servo do Deus Altíssimo, salvo para uma vida e vida eterna. Ninguém pode te resistir. Mas às vezes nós nos tornamos resistíveis, nos tornamos fracos, porque nós nos fazemos fracos, porque nós nos afastamos de um Deus que é poderoso. Nós não cremos mais em Deus como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e nos fez, e quando nos fez, disse que era muito bom. Às vezes as vicissitudes da vida têm ofuscado a nossa imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então precisamos resgatar isso e reformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa história diante de um Deus Altíssimo pela sua graça. Não é por nossos méritos, pela graça de Cristo. Por isso que Paulo, em meio às suas mazelas, passando frio, fome,
fugas, etc., pedradas, diz que eu sou mais que vencedor, porque em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Vamos resgatar a nossa fé, e a nossa fé que nos coloca no céu, que nos justifica dos pecados que nós cometemos. Em segundo lugar, o importante não é só passar o bastão, mas fazer uma boa corrida. Pois todos os integrantes da equipe fazem parte de um todo, visando o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Filipenses 3 diz assim, a partir do verso 12: não porque eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos livrado. Vamos continuar a nossa caminhada, devemos prosseguir nessa boa caminhada, dando o nosso exemplo, testemunho, mantendo a resistência, a perseverança. Romanos 5, versos 3 e 4. Você é um crente que persevera? Está lá então, veja na palavra de Deus que fala hoje ao nosso coração, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu estou com dor aqui, glória a Deus pela minha tribulação. Olha aqui, irmão. Vamos aprender, vamos crescer, se tornar um crente maduro, se gloriar nas próprias dificuldades, tribulações. Mas segue, não parou aqui não, viu? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Essa é a caminhada do servo de Deus, da serva de Deus Altíssimo. Você vai ter algumas tribulações? Vai ter. Mas glorie nela. Aleluia. Obrigado, Deus. Estou aqui passando por essa luta aqui. Glória seja dada ao teu nome. Mas é masoquismo? Não. Essa é a vontade de Deus para conosco, porque isso vai produzir em nós coisas maravilhosas. Experiência com Deus é quando eu vou orar com mais fé, com mais perseverança, e Ele vai me dar o que? Encher meu coração de vida de esperança. Então a minha esperança, queridos, não é namorado, não é casamento, não é carro, não é casa. A esperança é o dia que nós encontraremos com Deus vivo. Aí a nossa vida vai começar de fato. Porque essa vida aqui, se a nossa vida se resumir a isso aqui, como somos infelizes, como diz o apóstolo Paulo. Acho que esse é o problema. Nós ficamos os dois pés aqui nesse mundo e amamos demais essas coisinhas. Investimos demais nesse reino humano. E hoje o Senhor quer colocar na equipe dele, da corrida de bastão. Lutero já correu, Calvino. Agora somos nós. Porque essa teologia reformada é baseada na Escritura Sagrada, na voz de Deus, no hálito sagrado. E só isso aqui basta. Eu já contei para vocês o meu testemunho de redenção da minha família, a partir do meu avô. Por isso aqui, ninguém pregou para o meu avô, ele só leu a palavra de Deus. E o Espírito Santo tocou, transformou a vida dos 8 filhos. E hoje estou aqui, o netinho do Sr. João Alves, que leu a Bíblia para cantar moda de viola. E o Espírito Santo tocou no coração dele. E eis aqui, um certo Deus aqui, carente da graça do Senhor Deus, do seu amor, do seu perdão. Porque um dia eu fui tocado por essa palavra, pela perseverança da minha mãezinha, mulher de oração. Enfrentou muitas lutas, minha mãe. Mas ela fala assim: filho, tudo passa, filho.
frente com a graça. Hoje já está na glória. Hoje está na glória. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, pelo teu testemunho, porque um dia essa palavra entrou no coração do paizinho dela, entrou no coração dela, entrou no meu coração. Nós precisamos continuar então passando essa corrida que não é nossa, é do Senhor Jesus através de mim e de você. É a graça de Deus que quer ser manifestada no mundo através de nossas vidas. O mundo ainda em trevas perdido e nós temos a luz de Cristo. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo. A nossa casa tem que ser a casa que reverbera a palavra de Deus, o amor de Deus, o perdão. Podemos orar hoje: Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor me perdoa. Senhor, me ensina a amar como o Senhor me ama. Senhor, me ensina a caminhar. Me mostra os teus caminhos. É a graça, a maravilhosa graça, que vem da palavra do Senhor, que vem da sua vontade, que vem daquilo que sai do coração de Deus. E hoje, igreja, nós precisamos entender que nós somos um povo muito abençoado. Muito abençoado. Tem mais uma parte aqui, mas eu vou deixar para o próximo sermão. Nós somos um povo muito abençoado. Nós somos aquele que está com o bastão que Lutero colocou na nossa mão. Ah, Lutero, é bênção. Aquilo que tocou no coração dele, queria que todo mundo sentisse. Ele viu que a palavra de Deus era poderosa, mas quando nós temos contato com ela, ele queria que todo mundo tivesse esse contato. Então ele traduziu a Bíblia do latim, que ninguém sabia ler, para o alemão, a língua do seu povo. E hoje nós temos quase centenas de versões na língua portuguesa. O fato é que nós deixamos de crer no poder da palavra de Deus. Se você não quer pegar, uma dica de presente de Natal está aí. Compre uma Bíblia e dê lá para os seus afetos. Distribua Bíblias. Faça que nem o missionário Lucas faz lá em Istambul. Esqueça as Bíblias nos cafés. Na língua árabe, lá no caso dele, né? Aqui a gente pode presentear com liberdade. Lá não. Aqui com liberdade eu posso proclamar e dar presente a palavra de Deus. E eu tenho que ter orgulho disso aqui. É a palavra de Deus. Não o livro preto do Cosme Daniel, não. É a palavra do Deus vivo. É a palavra que nos liberta. É a palavra que salva, que transforma, que muda histórias, que muda vida, muda famílias. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra do Deus vivo. Voltemos então à palavra de Deus. Voltemos à palavra de Deus. Hoje, por mais que nós não caminhamos mais com a Bíblia na mão, porque antes nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Vamos para a igreja domingo, indo com a Bíblia na mão. Hoje, bota na bolsa, celular, tudo bem, modernidade está aí, a IA está aí, está tudo certo. Mas antes disso, nosso coração e mente, decorar a palavra de Deus. Boa proposta. É assim que a gente vai cavando os ensinamentos do Espírito Santo no nosso coração, cravando a palavra de Deus no nosso coração. Ela que nos liberta, nos purifica e nos limpa. Que Deus continue nos tocando, nos abraçando com sua poderosa palavra, nos transformando, nos alegrando, nos redimindo de nós mesmos. Palavra de glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos preparando para a Santa Ceia do Senhor.